vai começar, né? Porque Tá. é o ideal. Se vocês quiserem parar, repetir, fiquem à vontade, tá? Tá. Tá gravando. Sejam bem-vindos ao Educação em Foco e hoje nós estamos aqui com Adriana Bueno, formada em Magistério, Pedagogia, pós-graduação em Psicopedagogia, mestrado em Educação, pós-graduação em Gestão Escolar, pós-graduação em Supervisão Escolar, professora e diretora da Rede Municipal e Estadual e professora de concursos há 10 anos. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Natasha. Quando a gente ouve apresentar tudo que a gente tem, né? É bem esquisito, confesso. São vários anos aí já na educação. E a gente está com essa questão da educação em foco, práticas e inspirações. É uma ideia que surgiu de uma conversa, né? Da gente conversar sobre educação, que é o que a gente mais fala. E hoje, o nosso primeiro episódio, nós vamos falar sobre concurso, claro, né? Concurso público, talvez, assim, uma das melhores opções, se não a melhor opção, né? Pra gente que pretende aí começar a trabalhar, né? Quem está sendo formado, ou mesmo quem já está formado, prestar um concurso público é muito bom. Já faz 10 anos que eu trabalho com isso, formando as pessoas para entrar nas prefeituras, muitas prefeituras, né? Passei por quase o estado inteiro já, muitas cidades. E hoje nós viemos aqui um pouco conversar sobre os concursos em si. Adriana, me fala uma coisa. Quantos concursos nós temos agora aberto em São Carlos? Aberto em São Carlos são 3 concursos, né? Um do SAAI, que é uma autarquia da prefeitura. Nós temos o agente de trânsito, que é a prefeitura mesmo de São Carlos. E o de professores, né? De professores que, inclusive, abrem inscrição amanhã. Adriana, uma coisa que eu queria saber de você é para quem é o concurso da Banca Nosso Rumo para educadores? Bom, para quem é o concurso? Para os professores P2, muita gente pergunta, né? Porque São Carlos utiliza uma nomenclatura diferente. Então, quem é o P2? O P2 é aquele professor que dá aula, leciona para o 1º ao 5º ano. Então, esse é o P2 do ensino fundamental. Para os professores de língua portuguesa e inglês, para os professores de História e Geografia, Ciências Biológicas, Educação Física e Arte. Essas são as disciplinas, né? As áreas que estão aberto o concurso da Nosso Rumo, Banca Nosso Rumo. Rodrigo, uma outra coisa. Suponhamos que esse é meu primeiro concurso. O que eu não posso deixar de saber? Primeira coisa, ler o edital. A gente que é professor, a gente sabe a importância de ler o edital, tá? Todas as informações estão no edital. Então, eu falo sempre no cursinho, a primeira tarefa é ler o edital. Tanto é que na primeira aula a gente lê o edital. Ah, que ótimo, porque ele é bem complicadinho da gente interpretar. E é verdade que às vezes tem algumas pegadinhas lá, ou a gente que se atrapalha Isso, mesmo? não, tem que ler direitinho, né? Então, primeiramente, o edital, ele vem falando qual é a banca. Então, a banca Nosso Rumo é uma banca que está contratada há algum tempo já aqui em São Carlos. Então, vem trazendo a banca, traz os cargos. Normalmente, os cargos saem com uma vaga. Aí todo mundo fala assim, e uma vaga só, por que eu vou prestar? Não, gente, isso é para, né, uma opção que a prefeitura coloca para que seja realmente efetivada a vaga que tem lá, né? Uma vaga, essa é a obrigatoriedade da chamada. Depois vem as vantagens que tem o cargo, então o salário, as vantagens, então, por exemplo, o funcionário da prefeitura, a gente tem o ticket de refeição, e também depois traz como é essa prova. Eu costumo falar que a gente faz num concurso público 4 provas, que são os conteúdos, né? Então, tem o conteúdo de língua portuguesa, de matemática, de legislação, que é específico do cargo, e o pedagógico. Então, isso também traz outra coisa que precisa se atentar. Em relação à cota, né? Então, a cota racial, então, também nós temos. Nós temos a questão das pessoas com deficiência, então, também está lá no edital. Temos a questão dos títulos, então, para um concurso de isso professor. Isso eu já ia te perguntar, porque isso muda de banca para banca, né? E quais são os títulos exigidos nesse concurso? Como é que funciona? O que eu preciso saber para não perder a oportunidade desse concurso? O cargo de professor precisa ter provas e títulos, né? Isso diz a legislação. Então, neste caso da Nosso Rumo, o que a gente tem? A gente tem uma entrega de títulos na
inscrição. Na inscrição. Na inscrição. Isso Então, já é diferente, né? Isso, então você não pode perder isso. Então, a inscrição do dia 25 de setembro a 24 de outubro. Neste período, você tem que enviar os seus títulos online. Então, o que são os títulos? Os títulos são os nossos cursos de pós-graduação. Então, por exemplo, pós-graduação em educação especial. Vai contar pontos? Sim, desde que ela tenha 360 horas. Então, isso também precisa ficar muito atento no edital. Tá? Todas as pós-graduações, hoje, o tempo mínimo são 360 horas. Tá? Então, além disso, o mestrado e o doutorado. Então, quem tem esses títulos, o que acontece com eles, né? Você já sai na frente. Então, você já sai com 9,5 pontos na frente de quem não tem. Tá? Então, por exemplo, você tem pós-graduação, né, que é especialização, mestrado e doutorado. Você já vai com 9,5 para o concurso. Então, isso é uma questão que precisa muito atenção, porque tem provas, por exemplo, e bancas que pedem os títulos no dia da inscrição, no dia da prova. Então, tem que levar já com a cópia. Tem bancas, por exemplo, como a VUNESP, ela te pede depois da prova. Então, só para quem passou. Né? Então, isso precisa prestar bem atenção. Por isso é importante ler o edital. Ler o edital, porque o pessoal se perde, né? E aí fala assim, eu tenho especialização em gestão escolar, que é o meu caso. Tenho especialização em gestão escolar. Preciso mandar o pré-requisito? Não, você não precisa mandar o pré-requisito do concurso. Tá? Isso é uma outra questão também que São Carlos faz diferenciado. Então, por exemplo, quem só tem magistério, que é aquele habilitação específica para o magistério, que era o tempo do 2º grau, ele pode prestar o concurso. Olha só. Né? E outras cidades exigem a pedagogia. Precisa mandar o pré-requisito? Não precisa. Tá? A banca vai supor que você se inscreveu, pagou a inscrição, você tem o pré-requisito que dentro. precisa. Sim, só depois se for na hora da contratação que você vai ter que levar. Uma outra dúvida que eu tenho, Adriana, eu posso prestar 2 concursos ou só um? Pode, desde que seus cargos não batam o horário da prova. Isso você precisa prestar atenção também. Por exemplo, São Carlos, esse edital, ele não foi publicado com o horário da prova. Uau! Então, ele colocou um X e um Y. Então, você que está me assistindo aí, leia o edital. Então, teu cargo, por exemplo, é língua portuguesa e inglês, se for, já não dá para prestar, porque talvez seja X e X. Então, se eu tiver 2 cargos, pedagogia e geografia, por exemplo, posso prestar o P2 e posso prestar professor de geografia, mas eu preciso tomar bem cuidado nessa questão do edital, porque ele tá um X e um Y lá no horário, no período da prova. Então, preciso observar isso. Joia. Agora, uma outra coisa. Fui aprovado. E agora? Foi aprovado. E agora, no edital também tá. A gente sabe, mas a gente tem preguiça, né? O edital também, lá está todas as informações. Então, você foi aprovado. Primeira coisa, né, tem que homologar esse concurso. No caso nosso aqui de São Carlos, vai ser homologado dia 1º de fevereiro de 2025. Então, só depois disso é chamado, né, o pessoal que foi aprovado. Depois de todos os títulos contados, a lista de classificação. E aí, você foi aprovada. Prestar muito atenção nas chamadas, né? Então, diário oficial, né? Então, normalmente sai no diário oficial publicado. Antigamente chegava um telegrama pra gente, que a gente era convocada. Agora não, né? mais. Não mais. Então, a responsabilidade é do candidato. E assim, prefeituras exigem alguns exames, né, médicos. A prefeitura daqui exige a carteirinha de vacinação atualizada. Isso é outra coisa que todo mundo me pergunta também. Não tenho as minhas carteirinhas, o que eu faço? Vai atualizar as vacinas, tá? Então, isso é uma exigência aqui da prefeitura. Então, você tem que... As informações todas estão no edital. Tá? Então, por isso que eu falo, é super importante ler o edital, entender. Se não entender, pergunta, né, para alguém. As professoras sempre me mandam mensagem perguntando. Tem muita dúvida na questão dos títulos. Então, sim, com o certeza. pessoal fala, será que eu preciso mandar o pré-requisito? Como que eles vão saber? Então, isso é uma dúvida constante. Legal essa disponibilidade que você traz. Mas aí a gente tem um contexto. Eu preciso de um cronograma para estudar. Sozinho é meio complicado, Isso, né? Super. Aí é onde você entra, Isso, aí como com professora de cursinho, concurso. né? Então, com um cursinho. Muitas vezes, todo o conteúdo, por exemplo, se você fez uma graduação, né, uma licenciatura em pedagogia,
todo o conteúdo do concurso, ele vai estar dentro da sua graduação. Só que um estudo para o concurso, o que eu falo no cursinho? O cursinho você aprende a estudar, né? Tanto é que as alunas me mandam, eu falo alunas porque a maioria é mulher, né? Essa é uma grande porcentagem de mulheres mesmo, né? Que são as alunas. E o que acontece? Quando tenho alunas, por exemplo, que trazem relatos assim, eu não passava em nenhum concurso, eu fiz o curso com você e comecei a passar em todos, né? Todos que eu prestei. Então, por quê? Porque você aprende a estudar. Porque quando você pega o edital, por exemplo, o edital de São Carlos, perguntar quais são os autores que vai cair. Você vai olhar, não vai ter autor, não vai estar escrito lá Libânio, Piaget, não vai estar escrito. Por quê? Porque a Nosso Rumo colocou palavra-chave. E aí, para você saber o que você vai estudar daquela palavra-chave, você vai ter que ter muito conhecimento para isso. Então, não é fazendo um cursinho, assim, que você fala, vou fazer um cursinho. Se a professora for lá e começar a falar da pedagogia em si, você não vai passar. Outra coisa que precisa saber, Natasha, como a banca pergunta. É isso que eu ia te perguntar agora. Porque isso varia, né, de banca para banca. E a Nosso Rumo a gente sabe que já está há um tempo aí. E eu queria tirar essa dúvida com você. Existe a possibilidade, não sei como é que você funciona, como é que você faz. Seria legal, talvez, uma correção de provas, assim? Sim. Eu acho que seria tão legal. Normalmente a gente no cursinho, a gente estuda o conteúdo. Eu sempre falo para as alunas. Nós vamos estudar. Na aula, você vai aprender o quê? O conteúdo. Ponto. Eu vou explicar, eu vou fazer o que o Vygotsky fala, a zona de desenvolvimento proximal. Eu vou deixar aquele conteúdo mais fácil, porque eu sou uma pessoa mais experiente, que é isso que ele fala. Eu vou deixar aquele conteúdo mais fácil para que você entenda. Aí você vai ler o material que eu disponibilizo e as questões. Então, saber como a banca pergunta cada um dos assuntos, isso é importantíssimo num concurso. Porque, por exemplo, uma VUNESP, um conhecimento geral sobre o assunto, você responde a prova. Agora, uma Nosso Rumo, não. Uma Nosso Rumo é muito específica. Então, por exemplo, ela não te dá o autor, mas ela é específica naquele conteúdo. Olha, a avaliação é X. Complete Y. É isso. Então, você precisa estar sabendo muito bem. Precisa entender. Para um professor que é o primeiro concurso, não sabe dessas informações, né? Sim, né? Então, aí é onde a gente acaba sentando aí, se lascando um pouquinho. O professor que é o primeiro concurso, a gente tem muitos formados, aí a gente tem universidades aqui. Então, assim, acaba sofrendo um pouco, tá? Não vou falar que não consegue passar. Consegue passar, né? A gente fala que tem o fator sorte, porque também tem estratégias para fazer a prova. Então, isso também a gente ensina. Então, por exemplo, uma estratégia para fazer a prova. A prova são 40 questões, 3 horas de prova. Caraca. Você vai começar por onde? Eu sempre falo, por exemplo, matemática para mim, eu acho muito difícil. Né? Eu não gosto, já estudei, já passei em concursos muito. Para mim também. Matemática para mim não é um conteúdo assim que você fala, nossa, eu amo. Não, eu não amo. Então, assim, para mim fácil é o quê? Legislação e pedagógico. Então, eu vou começar por onde? A prova. Vou começar pelo legislação e pedagógico. Óbvio. Né? Então, vou fazer onde é mais rápido para mim. E o que eu vou ter que depois pensar um pouco ou chutar, eu deixo por último. Então, não fico perdendo meu tempo. Então, tem estratégias para fazer a prova também. Isso a gente explica muito por menor, assim, como você vai fazer. Né? Sim, você orienta desde o conteúdo até como ela deve selecionar. É um cronograma de prova também. É um cronograma de prova também. Uma outra dúvida, Odri, sobre as questões. Como é que funciona? Não é 10-10, né? Como é que funciona? Isso, nesse caso, né? Vou falar de São Carlos, porque nós estamos aqui. Sim. Então, nesse caso, nós temos um edital, né? Então, que o critério para aprovação, ele muda um pouco. Normalmente, são 50% a prova inteira. Neste, não, de professor. Então, neste, a gente tem português, matemática e legislação acertando 50% de cada uma das partes. E o pedagógico, que a gente chama de pedagógico específico, 60%. E aí, isso dá quanto, né? Eu até brinquei no sábado na aula. Eu falei assim, gente, tem 4 de matemática. A gente precisa acertar 50%. Então, precisa acertar 2. Aí eu falo para elas, vocês vão estudar todo aquele conteúdo de matemática que está lá? Claro que não. Pega as provas anteriores da Nosso Rumo e verifica o que ela mais cobra. Por exemplo, ela cobra muito geometria. Então, o que eu vou estudar? Eu vou estudar geometria,
Eu vou estudar volume, que cobra bastante. Então, das 4 de matemática, provavelmente uma delas é geometria. Com certeza. Eu já Né? garanto aí uma boa 25%. Eu já garanto 25%. Então, essa questão também é uma expertise, né? A questão de concurso público. Então, você aprende a estudar, aprende um cronograma, porque, por exemplo, nós não temos tempo para ficar 8 horas estudando para concurso Sem dúvida, público. as pessoas trabalham hoje, As pessoas né? trabalham, as pessoas têm filho, tem N atividades para fazer. Então, se eu tenho, meu dia tem 24 horas, se eu tenho 1 hora, eu vou estudar aquela 1 hora. O que eu vou estudar? Eu vou dividir, se eu tenho 4 conteúdos de prova, língua portuguesa, matemática, legislação e pedagógico, eu vou dividir 1 hora, 15 minutos para cada uma. Ai, Adriana, mas dá tempo? Dá tempo. Isso é outra coisa que me perguntam muito também. Você acha que dá tempo de estudar? Dá tempo de estudar. Quem quer Tá. faz, né? Quem não quer inventa uma desculpa. Eu acho que dá tempo de estudar. Então, mas que seja focado, né? Língua portuguesa é outra questão também. Língua portuguesa, eu costumo chamar a língua portuguesa do nosso rumo de jesuítica. Esse é um apelido que eu dei para ela. Por quê? Porque, diferentemente das outras bancas, que tem 4 questões de interpretação de texto, a nosso rumo tem uma. Ah, não. E o restante, as outras 9, são gramática. Então, por isso que eu falei, ela é jesuítica. Então, estude a gramática, né? Estude a gramática, veja. Se, por exemplo, são 10 questões, se precisa acertar 5, uma é interpretação de texto. Então, ok, né? E aí, as outras 4, gramática. Estudem a gramática. O que mais que eu posso falar sobre o cronograma, né? A gente vai disponibilizar, né, no Instagram aqui da Educação em Foco um cronograma de estudos. Isso é uma coisa que eu sempre faço, né? Então, eu coloco lá um cronograma de estudo. Ai, que sorte! Né, para as pessoas poderem estudar. E eu falei que esse ano, assim, a gente sempre... São muitos anos já, são 10 anos trabalhando com isso. E a gente sempre tem um foco de aprovar todos. Né? Assim, se você me falar quantos você já aprovou. Eu ia perguntar, qual é a taxa de aprovação, Não Adriana sei, Bueno? não sei. Não tenho esse dado. Não, sim, se você perguntar, não sei. Mas foi o que eu falei ontem para uma aluna. Eu falei, com certeza você não viu a propaganda do curso em lugar nenhum. Aí ela falou assim, é verdade, alguém falou que era para fazer com você, porque você E é muito indicação, engraçado, né? né? Porque, assim, tem várias opções, mas a gente vai no que mais passa a credibilidade. E, assim, com quem você fez para entrar no concurso? Ah, foi com a Adriana. Aí você passou de primeira? Passei de primeira. Então, a gente vê que essa taxa de aprovação conta muito, né? Que a gente chama de prova social. E essa indicação boca a boca é o melhor remédio de qualquer negócio. E aí, a pergunta que não quer calar é se tem vagas ainda aí nesse curso de preparação para concurso. Tem vagas ainda, ele é online, né? Não tenho mais a escola presencial, mas eu tenho online, faço as aulas ao vivo, porque eu gosto do ao vivo. Eu gosto de ver a carinha das pessoas lá no meeting. Então, faço online. Ajudo também, então a gente tem as redes sociais, Suporte, né? O Instagram, o Facebook... O YouTube, né? Então, o canal do YouTube. Tem o YouTube lá bombando com as aulas, né, senhora? Tem o YouTube com muitas aulas gratuitas, né? Então, todo o conteúdo tá lá praticamente. E a gente tá aí, né? A gente tá discutindo educação. E esse é um primeiro ponto, né? Eu sempre costumo falar assim: tem o edital, tem o conteúdo do concurso. Aquela cidade quer pessoas que tenham conhecimento técnico sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu tenho que saber sobre a BNCC? Tenho que saber sobre a BNCC. Eu tenho que saber sobre a alfabetização. E o que é a BNCC? Só pra gente... A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017. Demorou quase 30 anos aí para realmente ser publicada uma base comum para todas as escolas do Brasil inteiro, dos mais de 5.300, né, gente? Só, né? Demorou 5.300 municípios para ter uma base comum, tanto escolas particulares como escolas públicas, elas têm que seguir a BNCC, né? Então, como você vai ter um professor que não conhece isso? Não tem como, né? Não tem como. Então, são essas questões, assim, as principais sobre o concurso público. Muita gente pergunta
Mas é isso, né? E só para a gente fechar as perguntas sobre concurso público, o que eu queria saber é qual o maior benefício do concurso público para o professor? Hoje eu sou uma professora recém-formada, estou prestando concurso público pela primeira vez, estou fazendo curso com a Adriana Bueno e com certeza vou entrar. Qual é o maior privilégio, na sua opinião? Olha, assim, primeiro, né, que eu sempre digo no curso também, você vai trabalhar com a educação pública. Então, trabalhar com a educação pública não é um dom, uma missão ou algo nesse sentido. Não, é fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Que se não fosse a escola pública, talvez não teria chance para nada. Então, verdade. essa é a primeira coisa. Eu falo que esse é o primeiro gratificante, trabalhar com a educação pública. Que aquelas crianças, elas precisam de você. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é a questão do trabalho meio período. Né? Então, são quantas horas semanais? São 33, aqui em São Carlos, né? 33 horas semanais, né? 5 horas dentro da escola, né? Então, porque você tem uma carga horária de 3 horas de HTPI, que a gente chama, que é a hora de trabalho pedagógico individual. Então, as professoras fazem meia hora por dia, né? Desse horário que você pode planejar, você pode conversar com os colegas, você pode corrigir prova. Então, esse é um horário garantido por lei. E com os alunos, você fica 22 horas, né? Na semana. E aí, o trabalho é 33 horas, então você coloca isso. São 5 horas por dia, né? Vezes 5 dá 25. Né? E aí, cadê as outras horas? Né? As outras horas são de HTPC, né? Que é o horário de trabalho pedagógico coletivo. São 2 horas na semana. O HTPI, que são 3 horas na semana. E tá faltando horas aí, que é o HTPL, que a gente chama, que é o horário de trabalho pedagógico livre. Então, é aquele que você faz na sua casa, mas a prefeitura te paga. Que a gente entra lá na preparação de aula, isso, preparação de conteúdo. São 6 horas por semana aí, no caso do P2, né? O P3 é um pouco diferente. P3, também me perguntam. P3, em São Carlos, são os professores das disciplinas específicas. Então, língua portuguesa, história, geografia, educação física. Então, isso tudo chama P3. Né? Por quê? Porque em 2006 foi aprovado o Estatuto da Educação aqui em São Carlos e mudou a nomenclatura. Então, o P1, quem é o professor? O P1, o professor 1 é aquele professor da educação infantil. Tá? Então, que abrange qual idade? De 0 a 5 anos, né? 5 anos e 11 meses. Então, esse é o P1. Quem é o P2? Primeiro ao 5º ano. Quem é o P3? As disciplinas específicas. Então, é aquele cara que dá aula de educação física, tanto no fundamental quanto no infantil, né? Artes, língua portuguesa, os professores de educação especial também são considerados os P3. E nós temos ainda uma categoria que chama P4. P4 são os professores da EJA, os professores de 1º ao 5º ano, que é o termo 1 e o termo 2, que são os professores da EJA. Que bacana. Né? Então, essa nomenclatura que tem em São Carlos, um pouquinho diferente das outras cidades e do estado também. Né? Porque muita gente fala assim, é P2, porque no estado P2 é o professor das matérias específicas, as disciplinas específicas. Né? Então nós somos um pouquinho diferentes aí da maioria. Isso por conta do nosso estatuto, que é 2006. Perfeito, Adriana. Então, o maior benefício é a nossa contribuição aí com as nossas crianças. Questão de salário, você pode falar dessa? Olha, o nosso salário... Falo nosso, porque eu trabalho na rede, né? Sou diretora da rede, fui professora há muitos anos. O nosso salário é o maior da região. Tá? O nosso salário é R$ 4.500, mais ou menos, né? Por 33 horas, né? Bacana. Mais um ticket de refeição de R$ 1.005. Caramba! E o lance da estabilidade do concurso ainda existe? Existe. Né? Depois do estágio probatório, que são de 3 anos, ou 1.095 dias trabalhados, você se torna efetivo estável. Né? Então, ou seja, você está estável. E aí, nós temos mais uma vantagem. É o triênio. Então, depois de 3 anos trabalhados, a prefeitura paga o triênio. O que é o triênio? O triênio é 5% em cima do seu salário. Uau, que então, bacana. De 3 em 3 anos... Aí o concurso, tá me aquecendo. De 3 em 3 anos, teu salário vai subindo 5%, fora as vantagens, né, de acordo sindical e tudo mais. E a gente tem também as progressões, né? Então, tem a progressão
que é ainda, né, tá para sair, que também são 3% a mais de acordo com a sua idade, pontualidade, né, cursos que você faz. E a gente tem a promoção funcional, que é de acordo com os seus títulos. Então, por exemplo, você tem especialização, 2,5 a mais. Uau. Você tem mestrado, 10% a mais. Doutorado, 10% a mais. Então, isso depois de 3 anos, que você é um efetivo estável, isso também vai aumentando. Isso chama um plano de carreira, né? Então, a prefeitura também tem um plano de carreira. Bacana, né? então, Então, não tem- é só ali o concurso, a gente tem aí uma estratégia também, né, na questão de carreira para o professor. De carreira para o professor. A gente tem um plano de carreira. Que massa. Né? Então, isso também é legislação, né? Tá na lei e tudo mais. Mas São Carlos é uma cidade que cumpre. E quando você vai ver a média, né, salarial das nossas cidades vizinhas, São Carlos é a cidade que paga melhor. Maravilha, então, perfeito. Dri, eu queria convidar as pessoas para curtir a página Educação em Foco. Também vou pedir para você passar para a gente o link do YouTube, para a gente se inscrever lá, que eu já estou super mega interessada nesse concurso como pedagoga e conto com você com o nosso curso aí de pré-concurso. É cursinho pré-concurso? Eu chamo cursinho. Cursinho pré-concurso. O cursinho da Adriana Bueno, então. Cursinho, né? Legislação e pedagógico. Todas as carreiras aí, P2, P3. O YouTube, eu acho que ficou Adriana Bueno, né? É só colocar lá, Adriana Bueno, YouTube, vai aparecer. Tem o Instagram, Adriana Bueno Rock. E temos Educação em Foco. E temos Educação em Foco, e temos a página do Face, né? Que é a escola, na verdade, ela chama CAP, né? CAP, Aprendizagem Profissional. Então, o nome dela é esse. Dri, aproveitando o nosso gancho, você também dá aulas para concursos de outras cidades. Sim. Ah, perfeito. Era só minha última dúvida aqui, porque vai que a gente quer prestar para alguma outra cidade, né? Se a gente pode contar com você aí. Sim. As pessoas, normalmente, elas me mandam mensagem. E são várias cidades. Várias. Né? Tem várias aí para 2025 é um ano de concurso, né? Por conta da pandemia, os concursos eles foram com a validade dele estendida. Então, 2025 é um ano de concurso também. São Carlos também vai ter o concurso, professor de educação infantil, professor de educação especial, as outras áreas que não foi publicado nesse, e também os cargos para gestão, né? Os cargos de coordenador, supervisor e diretor também. São Carlos tem mais um concursão para sair aí. Que delícia. Então, ano que vem promete. Sim. E é isso. Então, é isso. Foi um prazer estar com você hoje. É isso. Obrigada. E vamos com a nossa Educação em Foco aí. Boas práticas e inspirações. Bom? Fala só essa última frase de novo. É isso o seu encerramento. Ai, o que eu falei? Fala aí. É isso, então. É isso, então. Vamos com nossa Educação de novo, pera. É isso, então. Vamos com o nosso Educação em Foco. Boas práticas e inspirações. Muito bom. Ah, terminamos antes, tá vendo? Deixa eu fazer uma pergunta para a Natasha. Peraí. Claro. Eu sei minha voz. E Natasha, gostou aqui do estúdio? Adorei, Recomenda? recomendo super. Estamos muito, muito felizes de estarmos aqui hoje. Estaremos mais vezes. Uau. Vou perguntar pra Adriana. Adriana, o que achou aqui do estúdio? Gostou? Recomenda? Eu achei ótimo, super recomendo. Tenho falado também para muitas pessoas. Aí é muito bom. Nós vamos estar com certeza aqui mais vezes, frequentemente. Maravilha. Mandaram super bem, parabéns. Também acho que foi bom. Aí a gente vê, amiga, eu achei muito legal. Acho que as perguntas dá pra gente separar certinho. Ficou bem Não respondido. entendo nada disso, gente. Eu só saio falando. Ficou ótimo, você foi maravilhosa. Pode encerrar a gravação. Você puxando meu Pode. saco na gravação. Eu não puxo o seu saco, não fala assim, eu sou legal.